Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje é terça-feira da quinta semana da Quaresma. Então vamos meditar um pouco o Evangelho da missa de hoje, segundo São João. Estamos no capítulo 8. Jesus disse-lhes ainda: Eu vou e vós me procurareis, e morrereis em vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis vir. Diziam então os judeus: Por acaso irá ele matar-se? Pois diz: Para onde eu vou, vós não podeis vir. Ele, porém, lhes dizia: Vós sois daqui de baixo, eu sou do alto. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Disse-vos que morrereis em vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Diziam-lhe então: Quem és tu? Jesus lhes disse: O que vos digo desde o começo? Tenho muito que falar e julgar sobre vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e digo ao mundo tudo o que dele ouvi. Eles não compreenderam que lhes falava do Pai. Disse-lhes então Jesus: Quando tiverdes elevado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como me ensinou o Pai. E quem me enviou está comigo e não me deixa sozinho, porque faço sempre o que lhe agrada. Tendo ele assim falado, muitos creram nele. Então hoje o Senhor nos dá essa palavra, aonde Jesus vai revelando a sua identidade. E ele se apresenta como o Eu Sou, o Deus do Sinai, que deu a palavra a Moisés, que libertou o povo do Egito, o Deus único e poderoso. Esse Deus está presente, é Jesus Cristo. Fantástico isso, irmãos. Deus se fez homem, caminhou entre nós, habitou entre nós, assumiu a nossa natureza para se fazer cordeiro e carregar sobre si todo o pecado da humanidade, para nos reconciliar com o Pai pelo sangue derramado na cruz, realizando uma nova e eterna aliança, para apagar, essa carta de condenação, como diz São Paulo, que pesava sobre todos nós. Porque vocês sabem que o pecado acarreta uma pena. Toda vez que pecamos gravemente, o pecado acarreta uma pena eterna. Que se nós não nos convertermos, não nos arrependermos, não confessarmos, essa pena permanece. Mas Jesus Cristo veio para perdoar, para reconciliar, para apagar essa pena eterna dos nossos pecados e nos dando a salvação. Mas é preciso acreditar no perdão, o perdão na cruz. Jesus perdoou todos os pecados de toda a humanidade. Então nossos pecados já estão perdoados em Cristo, todos. Mas como fazemos para receber esse perdão que já está realizado em Cristo, no seu mistério pascal, morte e ressurreição? Temos primeiro que reconhecer que somos pecadores. Esse é o caminho para receber o perdão. Poder reconhecer que somos pecadores, que muitas vezes erramos, pecamos de tantas formas, por palavras, por obras, por pensamentos, por omissões. E poder se arrepender disso, saber que o pecado faz mal para nós. Que o pecado não é algo bom que Deus proibiu, não. O pecado leva à morte. O pecado nos separa da vida que é Cristo, que é Deus. O pecado não é bom. É uma mentira que o demônio prega para nós, que pecado é bom, mas Deus proibiu porque não quer a tua felicidade. Mentira, não, o pecado leva à morte. Então ter essa consciência que o pecado não é bom, poder experimentar, chorar os pecados, o arrependimento e ter o desejo de mudança, de conversão. O centro de todo esse caminho do perdão dos pecados é a conversão. Quer dizer, o desejo de deixar o pecado
e mudar de vida. É a isso que essa palavra de hoje nos quer levar. A poder ver que o Senhor morreu pelos nossos pecados. Então o pecado não é qualquer coisinha, não. O pecado pode levar a uma pena eterna, a uma morte eterna. A uma condenação de viver eternamente fora da vida, fora de Deus. É uma situação de inferno eterno. O que custou para nos libertar desse inferno? O preço foi Cristo, o sangue derramado na cruz do justo, do santo, do inocente. Não é brincadeira isso. Cristo não morreu como um tonto, não. Morreu para nos libertar do pecado. É algo muito sério. Então nós precisamos ter essa consciência. E o arrependimento, o desejo de mudança, de conversão, de começar uma vida nova, acreditar nisso, confiar nisso. E poder não ter medo de confessar os pecados, porque Jesus transmitiu esse poder de confessar os pecados à igreja. Jesus disse a Pedro: Pedro, tudo que ligares na terra será ligado nos céus. E todos se admiravam dele ter dado tão grande poder aos homens de perdoar os pecados. O caminho ordinário para receber o perdão dos pecados é o sacramento da confissão. Ou então uma contrição perfeita, mas não espere, talvez não dá tempo de fazer na hora da morte uma contrição perfeita. Então busque o caminho ordinário hoje. Não tenhas medo na quaresma confessar os pecados com esse arrependimento, com esse desejo de mudar de vida, né? Buscar vida nova. Porque Deus perdoou todos os nossos pecados em Cristo. Mas nós temos que querer esse perdão, buscar esse perdão. E esse perdão nos encontra, essa misericórdia nos encontra, nos limpa, nos lava, nos purifica, nos faz mudar de vida, de mentalidade e nos dá uma vida nova no Espírito Santo de Cristo ressuscitado. E como bem diz Santo Agostinho, o Deus que te criou sem a tua permissão não te pode salvar sem o teu consentimento. Se você não quer, se você não busca, se você não acredita, Deus pode perdoar, mas se você não quer, Deus respeita a tua liberdade. Se você escolhe, pois, viver no pecado até morrer, não se arrepende, não quer se converter, não quer largar, quer continuar, mesmo Deus querendo te salvar, Ele vai fazer de tudo para te salvar. Deus vai lutar para te salvar até no caixão, até no último suspiro. Mas se você não quer, se você rejeita a salvação, se você não quer acreditar que Jesus Cristo é Deus, é o Filho de Deus, o enviado do Pai, que tudo que Ele ensinou é a vontade do Pai, se você não acredita nisso, que o perdão dos pecados vem por Ele, como vai receber esse perdão? Não tem jeito. Então, Ele querendo te salvar, não pode, porque você não deixa, você não quer, você não acredita, não busca. Coragem, irmãos. O pecado faz muito mal, o pecado nos afasta de Cristo, da vida eterna. O pecado nos tira a alegria, nos escraviza, nos bota num egoísmo, nos amarra. O Senhor vem para nos libertar com essa palavra, para nos dar esse perdão, nos devolver a alegria, a paz, o amor, nos levantar, nos ressuscitar para uma vida nova nessa Páscoa. Coragem e ânimo a todos. Não tenham medo, acreditem, e poderás experimentar o perdão que vem do Senhor e que traz vida nova, vida eterna. E eu vos abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.